estamos ouvindo e falando tão somente o que está escrito na palavra de Deus. Certa vez Jesus falando disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. O que se aprende? Está escrito no Evangelho que foi escrito por João, isso no capítulo 7, versículo de número 37 e 38. Quem tem sede, vem a mim, disse Jesus, e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura. E como já foi dito, ele disse: ide e ensinai. Então nós não podemos falar de nós mesmos. Nós temos que falar da palavra. Então, queridos, queremos ler aqui, começar lendo no segundo livro da Bíblia, diante de tanta coisa boa que nós já temos ouvido nesta noite, chamado Êxodo. Bíblia Sagrada, Antigo Testamento, livro denominado Êxodo, capítulo 12. A partir do primeiro versículo nos diz a palavra: e o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. E o Senhor disse a Moisés e a Arão quando eles ainda estavam no Egito. Que foi que Deus disse? Este mês passa a ser o mais importante para Israel. Será o primeiro mês do ano no calendário hebraico. Reúna a Assembleia de Israel e diga: vejam o que temos que fazer no dia 10 deste mês. Cada um vai pegar um cordeiro dentro dos grupos de família. Terá de ser um cordeiro para cada família, a menos que a família seja pequena demais para um cordeiro. Neste caso, uma família convidará outra para que as duas famílias comam o cordeiro. É só calcular bem o número das pessoas e a quantidade que cada pessoa pode comer. Aí é fácil ver para quantas pessoas dá um cordeiro. Versículo de número 5. Agora o cordeiro não pode ter defeito físico. Observação. Agora o cordeiro não pode ter defeito físico. Em vez de cordeiro, pode ser um cabrito. Cada um guardará o animal até ao dia 14 deste mês. Nesse dia, no fim da tarde, cada cordeiro ou cabrito será morto. E o seu sangue será colocado no alto e nos lados das portas das casas onde comerem desses animais sacrificados. Versículo 8. Terão de comer a carne assada no fogo, pães sem fermentos e verduras amargas. Que ninguém coma nada cru, nem cozido em água. Tanto a cabeça como as pernas e os miúdos terão de ser assados no fogo. Comam tudo o que puderem durante a noite. O que sobrar, na manhã seguinte, terá de ser queimado. Agora atenção, veja
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Versículo 11. Agora, atenção. Vejam de que jeito deverão estar enquanto comerem. Vestidos, calçados com o cajado na mão. Comam depressa. Assim vai ser, porque é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite vou passar pela terra do Egito e vou matar todos os filhos mais velhos, tanto de homens como de animais. Assim vou cumprir a sentença de condenação que lancei sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13. O sangue vai servir, glória seja dada ao nome do Senhor, o sangue vai servir de sinal sobre, glória seja dada ao nome do Senhor, conforme está escrito, sobre as vergas das portas, onde, conforme a instrução, foi ali dada. Coisa eletrônica é bom, mas dá bronca. Glória a Jesus. Então vamos à palavra aqui, capítulo 12, versículo 13. Glória seja dado o nome do Senhor. Aquele sangue, glória seja dado o nome do Senhor, vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Queridos, eu quero até acreditar que alguém aqui no assentamento já viu uma das séries ou novelas que tem passado na Rede Record de televisão, que tem tratado disso. Está vendo? Então, a verdade é que esse sacrifício que Deus instituiu para um cordeiro ou um cabrito ser morto naquele dia, e por causa da vida de um animal inocente, de cada família do povo dos hebreus, deixou de ser morto, ou foi livre da morte, ou foi salvo de morrer o filho mais velho daquela família. A história toda começa quando Deus enviou Moisés para, por através de Moisés, tirar o povo do Egito que estava lá há mais de 400 anos. E naqueles dias, o povo, os hebreus, o povo de Israel, o povo de Deus, estavam sendo escravos. Os homens, os hebreus, eram a mão de obra que o faraó estava usando para a construção de tijolos. E o povo estava sofrendo lá no Egito, em cativeiro. E o povo começou a pedir a Deus que Deus tivesse misericórdia, que Deus tivesse compaixão e que livrassem eles daquela situação. E aí a Bíblia diz, no mesmo livro de Êxodo, que Deus ouviu a oração do povo. E o que foi que Deus fez? Enviou Moisés de volta, porque Moisés havia estado ali, por sinal nasceu no Egito e foi criado como sendo filho da filha de Faraó. Mas porque Moisés havia matado, sim, Moisés havia matado um egípcio e havia fugido para além do deserto, e Moisés agora estava lá no outro lado praticamente do deserto, vivendo tranquilo. 40 anos havia passado que Moisés tinha fugido do Egito. Um certo dia, não sei se manhã ou de tarde, Moisés estava pastoreando, cuidando das ovelhas do seu sogro, e aí ele olha para um arbusto chamado de sarça,
E quando ele olha aqueles ramos estavam pegando fogo. Isso no deserto não é tão incomum, um deserto. Hã? Aí ele olha e a sarça ardendo no fogo. Ok, depois ele deixa-nos a entender que ele considerou na primeira vista aquilo normal. Mas quando ele observa por um certo tempo, diz que a sarça estava em chama, mas não se consumia, isto é, continuava o fogo e as varinhas lá. Então ele disse, tem alguma coisa errada aí. Eu imagino que eu corria. Mas Moisés foi para perto. E diz o texto que Moisés foi se aproximando para saber o que era. Que estava acontecendo. Glória seja dada ao nome do Senhor. E quando ele se aproxima, irmãos, Deus fala do meio da chama e diz, Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E aí começa o diálogo entre Moisés e Deus. E Deus disse, Moisés, eu sou o Deus de teus pais. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E você vai voltar ao Egito para livrar o meu povo dos que estão o escravizando. Porque eu ouvi o clamor dele e você vai voltar ao Egito para livrar-o de lá. E começa aquela coisa que está escrita na Bíblia, o tempo está passando, e começa essa conversa. Aí Moisés diz, não, Senhor, eu não vou não. E o Senhor diz, você vai. Ele diz, eu não vou. E Moisés dizia, Deus dizia, você vai. Moisés dizia, eu não vou não, Senhor. E Deus dizia, você vai. E fica esse negócio. E Moisés começa a dizer, mas Senhor, eu sou um homem pesado de língua, eu sou um camarada bruto. Pesado de língua, quem diga que ele era meio gago, sabe? Pesado de língua. Ele dizia, mandarão meu irmão. E ficou aquele negócio, e chegou uma hora, irmão, que Deus disse, Moisés, quem foi que fez o homem? Quem foi que fez a boca do homem? É você que vai. Mas Senhor, eu não sei falar direito. Mandarão meu irmão. Disse, pronto, Moisés, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com essa conversa. Arão vai com você, mas você vai. Glória a Jesus, você vai. Arão será como um profeta, mas é quem vai, o meu negócio é com você. Eu vou até deixar que Arão vá, para Arão fazer a conversa, o diálogo. Queridos, a verdade, para adiantarmos e concluirmos, o que é que acontece? Moisés volta. O povo está pedindo a Deus um salvador, uma salvação, um livramento. E Moisés chega ao Egito e vai conversar com o rei, com o faraó da época. E Moisés disse, olha, eu estou aqui em nome do meu Deus, em nome do Deus desse povo aí. E ele está dizendo que você solte-os, que você liberte esse povo para que vá adorá-lo no deserto. Liberta esse povo. E aí começa aquele negócio. O faraó diz, quem é esse seu Deus? Para que eu possa deixar esse povo ir servi-lo. E aí começa aquela conversa, né? E aí ele disse, o eu sou é o seu nome. Mas aí, queridos, aí começa os sinais. A vara de Arão é transformada em cobra. Uma das primeiras coisas que acontece diante de Faraó. Faraó olha para os seus magos, os homens que tinham ali também, que tinham as varas lá também na mão, joga e transforma-se em cobra também. Né? Segundo os filmes, foi 2 homens que lançou lá as suas varas, e aí transformou-se ali em cobra. Só que aí a cobra da vara de Arão foi lá e comeu as duas. As cobras dos camaradas lá. E depois Moisés, por ordem de Deus, Deus diz, pega na cauda e ela volta a ser vara de novo. Segundo momento, no outro dia, as águas se tornam em sangue. Os camaradas conseguem imitar também. Eu sei que acontecem 10 pragas sobre o Egito. Vem de rãs, de piolho, de mosca, de saraiva. São 10 pragas. De escuridão. Mas, querido, a última praga foi essa.
a morte dos primogênitos. Deus sentenciou. O faraó endureceu o coração nas 9 pragas e Deus disse: pois então morrerá todo o primeiro filho das famílias do Egito, até dos animais, até o trono do rei. Deus sentenciou e foi fazer. Para que essa praga não atingisse os filhos de Israel. Aí Deus instruiu: peguem, conforme nós lemos, um cordeiro ou um cabrito, preparem, ajeitem, e no dia determinado vocês vão matar o animal, vocês vão sangrar o animal, vão sacrificar o cordeiro ou o cabrito. E vão pegar do sangue e colocar nas vergas das portas. E quando a morte vier sobre o Egito, sobre os filhos do Egito, quando vir o sangue, passará por cima e não matará o primeiro filho que tiver naquela casa, por causa do sangue do cordeiro ou do cabrito. Mas o que isso tem a ver nos dias de hoje? Engrandecido seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia é maravilhosa. Abra comigo ou ouça, queridos, o que diz a Escritura concernente a esse fato. Capítulo 1, capítulo 1 do Evangelho que foi escrito por João. No capítulo 1, o versículo de número 29 diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele. João Batista, que estava batizando lá no Rio Jordão. Versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, dizia João: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse apresentado a Israel, eu vim, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi. João disse: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aí João disse: eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Aleluia. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos com ele. E vendo passar Jesus, João disse de novo: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira. O Cordeiro de Deus, está escrito. Querido, dá para você ligar com a história do cordeiro que foi morto lá no Egito? Veja como João apresenta Jesus. João estava batizando normalmente, porque quem mandou João batizar foi Deus. E aqui João revela que Deus havia dito: olha, no meio aí, o meu filho está aí. E como você vai conhecê-lo? É aquele que você vir o Espírito Santo descer sobre ele em forma corpórea de pomba. No dia que você vir o Espírito Santo descer sobre uma pessoa, sobre um jovem, sobre um homem, esse é o meu filho. E João ficou guardando.
E num dia, podemos dizer, num dia normal de trabalho que João estava lá pregando, ensinando e batizando, quando ele olha conforme está escrito e acabamos de ler, aí ele vê Jesus em sua direção. E aí ele vê, como Deus havia dito a ele, o Espírito Santo em forma corpórea sobre Jesus. Aí ele gritou: eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lembra, queridos, os animais foram mortos, imolados, sacrificados, sangrados, e o sangue deles salvou da morte aqueles primeiros filhos, os filhos mais velhos das famílias no Egito. E Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado da gente. Quando o anjo fala com José, ele disse: José, não tenha medo, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia. Porque, querido, o maior problema, até já foi dito nesta noite, nosso, o problema do homem, o problema do ser humano, o maior problema da humanidade é o pecado. E Jesus, e só Jesus, tem esse remédio, que foi o sangue que ele derramou na cruz do Calvário, que nos purifica. Como está escrito na carta de João: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Como já dizia o irmão Marival, é essa mensagem que nós vem dizer. É essa palavra que nós saia a dizer, pela misericórdia de Deus, em todos os cantos desse município. E que Deus nos dê saúde e força para continuarmos fazendo assim, até que Ele venha. Engrandecido seja o nome do Senhor. Queridos, somos pecadores sim, mas temos um advogado, como já foi dito. Temos um Salvador. Temos o Cordeiro de Deus, que derramou todo o sangue dele. E sabe para quê? Diz a Bíblia: para nos purificar. E se o problema do homem é o pecado, ele tem solução, porque Jesus derramou o sangue dele para nos purificar. Já tem um chamado de Deus desde o profeta Isaías. O primeiro capítulo do profeta Isaías começa relatando a situação degradante em relação a Israel, mas aquilo serve para toda a humanidade, dizendo que não há nele nada sã, que desde o alto da cabeça à planta do pé não tem nada sã, a não ser feridas e inchaços, feridas podres, é assim que diz. Mas quando chega no versículo 18, está escrito, Deus dizendo: vinde, arguime, isto é, vinde, vamos conversar. Deus chama. E aí diz: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a lã. Aleluia. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca neve. Glória a Deus. Então, desde o Éden, Deus já promete redenção. Glória a Jesus. Então, queridos, que creiamos, que você creia, como já foi dito, não em nós, mas na palavra. Que você creia na palavra de Deus. Que você busque a palavra de Deus. E que, como já foi dito, que você receba Jesus. Porque está escrito: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Essa é a mensagem da fé que pregamos. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos e amados ouvintes.
Que Deus abençoe a família, seu Chico, que a nossa esperança é que o Espírito de Deus convença, porque somos ensinados pela palavra que quem convence é o Espírito mediante a palavra. E pela misericórdia de Deus, mais uma vez, mais uma noite foi anunciada a palavra. A palavra. E o Espírito que convence é que Ele que vai fazer aquilo que eu não posso e que nenhum de nós pode fazer, que é convencer. Né? Porque quando o homem faz, fica incompleto às vezes. Mas quando Deus faz, aí fica feito. Amém? Mas se alguém quer receber a Jesus, isto é, confessá-lo, nós estamos aqui somente para nos alegrar e orar e agradecer a Deus junto com você. Quanto a outra oportunidade, aí ninguém garante. É entre a pessoa e Deus. Quiser deixar para amanhã, isso não é conosco. O dia, diz a Bíblia, hoje é dia aceitável, hoje é noite de salvação. Hoje veio, disse Jesus na casa de Zaqueu, salvação a esta casa. Então hoje é agora. Se alguém quer, que venha. Se não, fica você e o Senhor. E Deus é que trata com você. Amém? Vamos ficar de pé, queridos irmãos, e agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu. Vamos orar com o nosso irmão Marival, agradecendo a Deus por essa tão grandiosa oportunidade. Glória a Jesus.